Bom dia, meninos e meninas do nono ano. Aqui é o professor Felipe, de Geografia, e a gente vai dar continuidade para mais uma aula com relação à Europa, tá? E dessa vez a gente vai abordar as novas perspectivas e os desafios para esse bloco econômico, tá? Uma vez que na nossa aula anterior a gente viu como que esse bloco historicamente se desenvolve, qual a sua relação com uma história de profundo trauma com relação à guerra, tá? E agora a gente vai ver essas novas perspectivas, tá? O que a gente pode falar de dificuldades com relação a um avanço de uma maior integração desse conjunto de países, né, que só vinha crescendo em número de membros. Havia até uma proposta, ainda está em curso, né, uma proposta que, desde o ano de 1999, está em discussão, que é com relação à introdução da Turquia, tá? E eu deixei para falar sobre esse ponto da Turquia, que está até no nosso capítulo 12, tá? Nessa aula, no capítulo 13. Então, a gente fala brevemente de algumas dificuldades que a Turquia pode representar para a União Europeia, tá? E como que a partir dos anos 2000, né, com propriamente um mundo muito mais globalizado, né, um mundo de identidades muito mais complexas, tá? A gente vai ver que a Europa vai passar por uma série de transformações e uma série de dificuldades. Beleza, galera? Então, se a gente pensa na folha de roxo da apostila de vocês, do capítulo 13, fala de alguns símbolos históricos que dão a identidade, tá, desse enorme bloco europeu, que, por outro lado, não faz desaparecer as peculiaridades nacionais, não é isso? Então, a gente tem que civilizações como a da França, por exemplo, tá, com base em toda a sua cultura, elas são muito sólidas. Mas se a gente pegar um elemento em comum que dá identidade, esse pertencer à Europa, sem dúvida nenhuma está lá na Grécia Antiga. Tá? É muito comum, como diz lá nessa folha de rosto da apostila de vocês, no capítulo 13, é muito comum falar que da antiguidade clássica greco-romana, tá? Em uma época que não existia ainda países, não é isso? A gente está falando da Idade Antiga. Falamos de um período em que a filosofia surge no que hoje a gente entende como Grécia, tá? E que fica nessa região aqui, galera, dos Balcãs, tá? Então é onde está a Grécia, nesse leste europeu, e também muito próximo à Turquia, tá? Que está aqui marcado em vermelho, com o símbolo aí desse país, tá? Então essa região ela foi muito importante no que se refere ao pensamento. As primeiras experiências com relação à política surgem nessa região, pelo menos no mundo ocidental, né? A gente sabe que muitas outras histórias são encobertas, tá? Mas se a gente pensa em registros, né, que ficaram para a história, a gente tem essa antiguidade do pensamento grego como sendo muito importante, tá? E aí a apostila de vocês até relaciona o porquê do símbolo que está na nota do euro, né? A letra epsilon do alfabeto grego, tá? E por outro lado, também havia alguns pontos da atual Turquia em que grandes pensadores se deslocavam por esses locais, tá? Então, galera, a Turquia também faz parte dessa importância histórica para o continente, beleza? E se a gente pensa em Roma, como eu falei da antiguidade clássica, né, como a gente chama, o Império Romano tinha uma preocupação muito mais de controle político, tá? E aí a gente tem o catolicismo, a religião, vindo como um instrumento muito forte de coesão, tá? Lembrando que não é uma religião pura, não é isso? Ela começa a se apropriar de vários símbolos do paganismo, por exemplo, tá? Então, se a gente tem, por exemplo, um único Deus, não é isso? Por outro lado, na Igreja Católica, que vai ser consolidado com esse Império Romano, por outro lado, a gente tem uma série de santos, né, que quem é católico pode venerar, tá? São Francisco, por exemplo, não é isso? Santo Antônio, São João, São Paulo. E isso, como é que pode, né? Se a gente pensa em outras religiões como na religião islâmica, tá? Só existe um Deus e o Deus não pode nem mesmo ser representado. Já na religião cristã, vai sofrer um processo de acomodação, tá? Em que, para efeito de dominação, na Roma antiga, vai ser aceito uma espécie de mistura entre deuses locais, tá? Que viram santos, imagens, e que representam também o Deus maior, Jesus Cristo, tá? Então, isso é um processo de construção política, tá? E a gente sabe que uma série de outras diferenças culturais vão ser apagadas. Então, o Império Romano ele vai, de certo modo, ser culturalmente muito influenciado pela Grécia, mas ele vai ter uma preocupação política de controle, de domínio, tá? E
é aí que a Turquia entra nisso também, né, galera? A gente sabe que o Império Romano, a uma certa altura da história, se divide, tá? Em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, tá? Ou Império Bizantino, cuja capital, né, tá? O centro político, era a cidade de Bizâncio, que depois virou Constantinopla. E a gente sabe que a história moderna se inicia quando os turcos otomanos, que eram islâmicos, conseguem dominar essa região. Tá? Então, esse exemplo histórico só para mostrar como que a Turquia também é muito importante. Tá? Ela se tornou depois, mais para frente, um grande império, o Império Turco-Otomano, que foi dissolvido após a Primeira Guerra Mundial. Tá? E se a gente fala no pós-Segunda Guerra Mundial, a Turquia foi muito importante, galera, porque ela está numa região aqui, ó, na chamada Península da Anatólia, ou na Ásia Menor, e uma parte dela é europeia, e tem toda uma arquitetura europeia, toda essa história europeia que eu estou me referindo. Então, só para mostrar como que a Turquia ela é, em parte, asiática, tá? Ela é chamada de Península da Anatólia, ela tem uma proximidade com a Rússia, tá? E tem uma proximidade também com o Oriente Médio, que é uma região muito importante para o petróleo. Então, a gente tem nesse sentido, galera, que é uma região muito estratégica e após a Segunda Guerra Mundial, com o mundo da Guerra Fria, a Turquia foi um espaço essencial para os países capitalistas, tá? Para os seus aliados. Então, ela se preservou capitalista e conteve o avanço comunista. Tá? Então, é bem interessante que, quando a gente fala de Turquia, o pedido de adesão para fazer parte da União Europeia, por parte da Turquia, vem no ano de 87. Tá? E em 1995, ela vai ser aceita como um país aliado, tá? E vai integrar economicamente a chamada União Aduaneira. Então, muito embora a Europa, a União Europeia, já estivesse na livre circulação de pessoas, vai haver um acordo econômico e a Turquia vai tentar cada vez mais se aproximar e fazer parte da União Europeia. E no ano de 1999, tá? Aí já se encaminhando para o final do século passado, tá? O século XX ele termina no ano de 2000, tá? O século XXI é 2000 e qualquer coisa, tá? A partir de 2001 já é o século XXI até 2100, beleza? E aí a importância da Turquia é exatamente essa, galera, que eles têm uma população muito grande, militarmente ela está no espaço geoestratégico de comunicação na região que ele chama do Cáucaso, próximo ao Cáucaso, tá? Que é uma região de uma pluralidade enorme de etnias. No passado também, no ano de 1915 e 16, a Turquia vai promover um massacre contra os armênios por conta dessas diferenças religiosas e por se tratar de uma minoria, tá? Então, a Turquia ela tem um poder militar muito importante, um papel estratégico importante. Ela tem um grande mercado consumidor para os produtos europeus. Tá? E, em certa medida, ela serve de zona de contato com o Oriente Médio, que é uma região muito rica em petróleo. Tá? 3/4 de todo o petróleo em reserva no mundo está nessa região do Golfo Pérsico, no Oriente Médio, a qual a Turquia dá acesso. Tá? E quais são as principais resistências, galera? Muito embora a economia da Turquia tenha se desenvolvido e tenha chegado a um padrão de poder ingressar à União Europeia, o principal receio é com relação a essa maioria islâmica, tá? Então, sobretudo após o ano de 2001, o atentado de 11 de setembro, tá? E aquela relação automática, né, que a gente costuma fazer com relação às populações islâmicas, um certo preconceito, de que se é muçulmano, isso significa automaticamente ser terrorista. Tá? Então, a principal resistência tem a ver com essa população predominantemente muçulmana. Tá? E, galera, então, dito isso, o caso da Turquia, que ele é importante do módulo anterior, a gente pode falar das novas perspectivas aí dessa União Europeia e quais são as dificuldades contemporâneas. Tá? E disso aí a gente pode dizer o seguinte, moçada, se a gente pegar essa charge, é bem interessante que ela retrata muito bem o que é a União Europeia a partir do ano de 2004. E o ano de 2004, né, conforme foi publicado aí nesse jornal El Mundo, foi um ano em que foi proposto, foi negociado, uma intensa negociação com relação a uma Constituição única para a União Europeia. Tá? E essa tentativa esbarrou em certa resistência de alguns países como a França, por exemplo. Tá? E aí o que a gente tem nessa imagem? Né? Como se fosse a Europa no divã, tá? Com uma crise de identidades múltiplas de vários povos, tá? Em que há um desejo, sim, de união. A gente teve vários avanços até aí, o aumento do número de países membros, tá? Mas, por outro lado, essa imagem revela uma Europa que é multifacetada. Tá? Que, ao olhar essa charge, eu lembro muito do quadro Guernica, do Picasso, né?
Então, e é bem interessante retomar isso, por quê? Porque a gente tem, historicamente, a construção de um bloco relacionado à guerra, né? E o Picasso, ao fazer esse quadro, retratando, na verdade, a Guerra Civil Espanhola, que foi o laboratório da Segunda Guerra Mundial, tá? A Guerra Civil Espanhola, se eu não me engano, começou em 36 e terminou em 39, quando começa a Segunda Guerra Mundial, tá? E daí o Picasso fez, para mostrar o horror da guerra, um quadro em que a gente pode ver múltiplas perspectivas, né? Como se fosse o corpo de vários ângulos, e esse corpo despedaçado. E aí a gente pode pensar uma Europa que é muito fragmentada, tá? Em que a gente tem várias perspectivas, várias nacionalidades, uma miríade de fragmentos que estão sendo colocados juntos, tá? E aí, por isso, diz essa Europa nessa charge, né? Diz pro analista dela, né? Essa Europa no divã, como eu falei. Ela fala o seguinte: doutor, às vezes penso que os europeus não me compreendem, tá? Então, os Estados europeus, existe uma União Europeia, uma Europa, mas existem populações, tá? Há uma pluralidade de vozes que não se entendem. E isso fica expresso na medida em que há um avanço econômico, por um lado, muito forte, há uma integração profunda na economia, tá? O PIB da União Europeia vai ser o maior do mundo, isso é um instrumento político muito forte, mas, por outro lado, quando o avanço se dá na arena da política, ele se torna muito mais complexo, tá? Então, vamos seguindo, galera. Então, seguindo aqui, moçada, agora para os slides e vamos ser mais objetivos, a gente vai falar, então, desse processo da União Europeia, a partir dos anos 2000, como começa, né, a partir desse marco de 2007, mais ou menos, 2004, 2007. A gente vê que em 2007 vai haver um acordo muito importante com relação à tentativa de avanço de uma definição política, né? E quando eu digo política, eu me refiro mais a uma política no senso específico, né? De um conjunto de leis, tá? Para definir as regras do jogo para toda a União Europeia, tá? E em 2004, essa primeira tentativa, a gente vai ver que em 2007 há um certo avanço com relação a isso, tá? E aí, se a gente pega o panorama que a gente tem hoje, é a Europa dos 28 menos 1, tá? E por que eu digo isso? Mais para frente vai ter um slide sobre isso. A gente vai falar do processo conturbado, que é também, muito em medida, isso acontece por ser o primeiro exemplo, né, um caso inédito, que é a retirada do Reino Unido da União Europeia. No dia 31 de janeiro, tá, foi batido o martelo e a posição do Reino Unido de retirada foi confirmada, foi oficializada. Tá? A gente vai falar sobre isso. Então, a gente pode falar hoje de uma Europa dos 27, tá? Ou dos 28 menos 1, uma vez que a gente está num processo de transição com relação a essa retirada do Reino Unido da União Europeia. E, em tempos de coronavírus, se mostra um desafio muito maior. Tá? Mas, seguindo aqui, ó, primeiro ponto que eu trago aqui para vocês. Concluída a situação de retirada do Reino Unido do bloco, estamos num momento de transição, tá? Que está em curso e deve ser definido no último dia desse ano. É o prazo, tá? Que o Reino Unido estipulou através de seu primeiro-ministro, o Boris Johnson. Tá? Por conta do coronavírus, houve até uma tentativa de renegociar essa data, postergar mais de 2 anos, mas o Boris Johnson se mostra um tanto quanto irredutível com relação a essa saída. E nós temos que, mesmo com essa questão do coronavírus, né, que vai dificultar aí essa comunicação, né, e esse deslocamento, essa questão migratória, que é o ponto-chave, tá? E a gente tem, em certo sentido, o Boris Johnson como representante da extrema-direita e que não está disposto a voltar atrás com relação a essa decisão. Segundo ponto aí que a gente pode falar, galera, é da importância demográfica que esse bloco tem. Então, nós temos aí 500 milhão de habitantes, mais ou menos, de distintas nacionalidades, crenças religiosas, posicionamentos políticos, temos imigrantes. Então, a gente sabe que a história europeia, ela resvala, na verdade, na história mundial, quando a gente pensa em colonização. E aí isso é muito importante quando a gente pensa em imigrantes, né? Se a gente pensa lá nos capítulos anteriores que a gente estudou, sobretudo de dinâmica demográfica, a gente sabe que na reconstrução europeia, quem serviu de mão de obra, de forças de trabalho, foram aqueles imigrantes de países africanos que, por sua vez, tinham um vínculo cultural com a Europa e esse vínculo foi imposto. Tá? Assim como nós aqui no Brasil fomos colonizados por Portugal, e se a gente vê brasileiros, eu tenho até um grande amigo meu que está trabalhando lá na Europa, ele foi para Portugal por quê? Facilidade da língua. Então, a gente tem essas aproximações culturais. Se eu pego um caso do argelino,
que é um país do norte da África, se ele for escolher algum país, ele vai escolher a França por conta da colonização francesa, tá? Que impôs a sua língua pátria. Então, nesse sentido, a gente tem uma forte questão migratória com relação à Europa. Eu já falei para vocês que até a Segunda Guerra Mundial, a Europa ela contou com o mundo para poder receber os seus imigrantes que fugiam da guerra. E agora a gente tem uma outra situação em que a Europa se reconstrói e ela passa a ser agora um espaço cobiçado pelos países de todo o mundo, praticamente, tá? Principalmente dos países da África que sofreram esse processo de colonização. Então, sim, é natural que, a depender do país que colonizou esse outro país africano, haja uma preferência, uma facilidade maior se a gente tem o conhecimento da língua. Tá? Então, a gente tem esse aspecto como sendo importante e vai ser exatamente essa questão migratória que vai ser um dos elementos centrais, o centro de gravidade dessas questões políticas com relação ao bloco europeu. Tá? Se a gente pensa do ponto de vista econômico, como eu falei, a União Europeia é tomada por conjunto, ela tem o maior PIB mundial, tá? E superando aí os 18 trilhões de dólares. Aí vocês vão perguntar, mas não é o euro a moeda? Sim, galera, mas é a nossa comparação, né, a nossa moeda mais utilizada no mundo ainda é o dólar. Tá? Então, para fazer essas medições e comparações dos países, a gente tem um padrão que ainda é o dólar. Tá? E aí a gente tem uma questão muito delicada, porque há economias mais fortes e mais fracas. Tá? O euro não é uma moeda nacional, é uma moeda do bloco europeu, tá? Mas a gente tem a economia mais forte que vai sediar esse banco, tá? Que fica em Frankfurt, na Alemanha. Beleza? Então, a União Europeia ainda é, sim, um importante ator ou um importante agente aí nesse cenário geopolítico mundial, tá? Rivalizando com outros grandes, como Estados Unidos, por exemplo, a China, que ganha maior importância, o Japão, tá? Enfim. E, como último elemento aí que a gente pode pensar, o lugar pioneiro desse bloco o coloca na posição de ausência de experiência histórica para lidar com os problemas decorrentes da maior integração econômica, política e monetária. Então, a gente vai ver, galera, que a Europa, quando a gente estuda blocos econômicos, não é isso? A gente se referiu aqui a alguns, não é o nosso foco, mas eu cito o Mercosul, o NAFTA, a APEC, tem uma série de blocos econômicos que vão se inspirar na experiência europeia. E, aliás, até o modo como a gente fala que há uma escadinha, esses graus de integração, ele é pensado, inclusive, na evolução europeia. Que primeiro ela foi uma área de livre comércio, depois uma união aduaneira, depois o mercado comum, até chegar ao que ela é atualmente, que é uma união econômica e monetária. Beleza? Então, a Europa, ela meio que se vê numa posição em que não tem exemplos a seguir. Ela é pioneira, e esse lugar pioneiro remete a uma dificuldade de não saber experimentar um novo, de não saber pensar, ou de ser mais difícil pensar o futuro. Isso aconteceu, por exemplo, com a própria União Soviética, em 17. Foi o primeiro país a ter uma experiência socialista, de fato, tá? E quando ela começa a lidar com problemas, ela não tem que referência buscar. Ela só tinha o que foi escrito por Marx, por Lenin, tá? Mas depois para. E aí, a gente tem que responder as questões conforme elas vão aparecendo. É diferente do caso, por exemplo, da China e de Cuba, que eram comunistas e já tinham visto uma experiência histórica. Tá? Então, vocês pensam aqui no caso de um bloco econômico, aparece uma série de dificuldades políticas que vão ter que ser negociadas e acomodadas nesse momento. Então, para a gente seguir, o esquecimento do passado, dificuldade de projetar o futuro. É no movimento terreno da política que as dificuldades se apresentam. E é isso que eu estava colocando. Economicamente, esse bloco está relativamente bem resolvido, pode passar por crises, mas, de modo unido, eles conseguem se proteger, não é isso? E aí aqui eu trouxe, galera, mais para a gente pensar essa dificuldade que a gente tem em pensar o passado e tentar projetar o futuro, tá? E aí, vou pegar aqui um livro escrito por um cientista político brasileiro, tá? Ele não está falando da União Europeia, é um outro contexto, mas acho que ele serve para a gente pensar o problema da União Europeia com relação à política, tá? Então, esse texto está no livro chamado O Esquecimento da Política, e o nome do texto desse autor é Políticas do Esquecimento. Tá? Olha o que ele diz. Vivemos, pois, um paradoxo. Se o passado foi quase inteiramente abolido pela ciência e pela técnica, na ordem da vida material, o que ele está falando, galera? Das coisas que a gente precisa para sobreviver. Hoje em dia, o nosso mundo seria impensável, em época de coronavírus e de isolamento, sem essas redes sociais. Estou dando aula aqui para vocês,
com uma câmera, com acesso à internet. Vocês têm que ter os recursos materiais para a gente ter acesso a esse conhecimento e o que a gente precisa no nosso dia a dia. Até mesmo para se alimentar, a gente vai, pede o celular, pede o iFood, não é isso? Tá? Então ele está falando dessa questão da ordem da vida material, que a gente precisa de concreto para a sobrevivência. Tá? Então, a ciência e a técnica e a tecnologia que dão esses recursos para a gente pensar e inovar sempre. E conforme a gente inova, a gente esquece o passado. Então, hoje quase ninguém mais, acredito, usa um aparelho como o fax, por exemplo. A gente quase não faz mais ligação, quase não é tão necessário o telefone fixo. É mais ou menos disso que ele está falando. Tá? Então, se a gente olha para o cenário econômico e o que acontece no mundo globalizado, a gente vai vendo técnicas que vão sendo deixadas para trás, que só funcionam como um museu. E muitas vezes a gente nem se interessa. Tá? No entanto, não pode ser esquecido nas dimensões humanas da sociedade, muito menos na ordem política. Então, galera, quando a gente pensa em organização política, em filosofia, por exemplo, em história, a gente tem que relembrar do passado para permanecer junto. Tá? Então, se a gente fala de termos como democracia, ditadura, despotismo, república, todos esses termos são muito antigos e carregados de história e de ressignificados que eles recebem ao longo da história. Então, nesse sentido, para viver politicamente, a gente precisa lembrar da história. E na técnica, a gente tem que esquecer a história. Então, essa contradição, esse paradoxo que ele está se falando. Tá? Cadê onde eu parei? Não se pode ser esquecido nas dimensões humanas da sociedade, muito menos na ordem política. Em síntese, em resumo, ele vai colocar, né? Para estabelecer seu domínio, a técnica precisa esquecer o passado. Já as convenções fundamentais da sociedade não podem viver sem a tradição, sem o passado. E aí, olha a provocação que ele coloca aqui agora, galera. Imaginemos o que aconteceria se esquecêssemos tudo o que foi escrito, filosofias, tragédias, as pinturas, os clássicos. Pense na Europa que produziu isso tudo. E esquecer uma Mona Lisa, esquecer os principais museus da França, por exemplo. Tá? Essa reflexão que ele está propondo aqui. Sem esquecer isso tudo. Enfim, as obras de arte, as obras de pensamento. Imaginemos o que aconteceria se a cultura acompanhasse a lógica veloz de destruição e criação operada pela tecnociência, como acontece com a vida material hoje. Já a ideia de futuro está sendo posta à prova. Daí a dificuldade de se pensar em Europa como vai ser essa União Europeia depois da saída da Inglaterra, tá? Do Reino Unido. Como vamos ser após essa pandemia do coronavírus? Como que a gente vai se relacionar? É muito difícil pensar essa coisa, tá? Essas coisas todas. Então, ele coloca aqui, ó, já a ideia de futuro está sendo posta à prova. Vivemos um presente eterno. A gente acha que nunca as coisas vão mudar e que vai ser um eterno hoje. Tá? Uma espécie de falência da imaginação criadora, incapazes que somos de formar uma representação homogênea do mundo que incorpore dados antigos e novos da experiência. Tá? Então, a gente tem a Europa que ela tem que relembrar a sua história que ela costuma esquecer. Tem uma pluralidade de vozes, tá? E de nacionalidades que estão juntas e que há que ter algum elo que una essa galera toda, tá? Há de ter um traço de união nessa enorme diversidade. E aí ele fala de representação homogênea, tá? E aqui ele conclui: ora, são as dimensões do passado e do futuro que dão profundidade às coisas políticas. Ou melhor, a profundidade só pode ser alcançada através da lembrança e dos projetos. E aí a gente tem uma cultura que é muito imediatista, que visa responder às coisas naquele momento, e a gente perde de vista o que éramos e aonde chegamos, as nossas lembranças com relação à construção, isso, o que era a Europa da guerra, qual foi o desafio para a construção dessa União Europeia, e a gente perde de vista o que a gente quer alcançar para o futuro. Se projetar é se lançar ao futuro, se lançar à frente. Tá? Bom, e aí, falando aí do principal ponto de discórdia, né, de dificuldade nesse terreno da política, a gente fala do Conselho Europeu. O que é o Conselho Europeu, galera? Principal órgão deliberativo, ou seja, de fazer a política, significa o ato da retórica, do falar bem, para convencer. Beleza? Então, um órgão deliberativo não é aquele que define, tá? Que tem um poder decisório. Então, muitas vezes a gente vê relação entre governantes e governados. Né? Nós, cidadãos, não temos poder de decisão. Mas, se for uma medida muito impopular, a gente sabe que a população, se ela se manifesta, os representantes políticos eles têm que jogar com essa opinião pública. E muito embora não é só o presidente de um país ou um monarca que tem o controle de decidir, se houver uma pressão popular
e a gente souber mobilizar muito bem as palavras, pega mal não fazer certas coisas para os governantes. Tá? Nesse sentido que a deliberação é importante. Fazer política é o seguinte, as diferentes visões estarem em contato, tá? E se decidir o melhor caminho. Tá? Por isso que a retórica, o falar bem, é muito importante na cena política. Então, a gente tem um principal órgão deliberativo, ou seja, de negociação, através de conversas, que define as orientações e prioridades gerais do bloco. Então, o que é importante fazer, como fazer, por que fazer. Tá? E ela vai alinhavar, ou seja, ela vai definir uma agenda política. Ou seja, o que é uma agenda política? Uma série de compromissos que a gente vai tentar ordenar e dar prioridade. Tá? E esse Conselho Europeu, ele não pode decidir, ele não aprova uma legislação, mas ele pode pensar e propor coisas. Tá? Então, se a gente fala da ONU, por exemplo, né, que é um outro capítulo à parte aí, que serve para o mundo inteiro, seria o equivalente da Assembleia Geral, quando a gente fala da ONU, tá? Que é o principal órgão deliberativo que representa todos os países. Tá? Então, o Conselho Europeu tem essa importância. E aí, quem ele reúne? Né? O chefe de Estado, pode ser o presidente, pode ser o premier ou primeiro-ministro, depende da forma que a organização política se dá em cada país. Tá? Então, reúne o chefe de Estado, o presidente do Conselho e o presidente de uma outra estrutura, que é a Comissão Europeia. Esta, por sua vez, vai garantir os interesses gerais e propostas legislativas, aí sim, de aprovar lei, como se fosse a nossa Câmara e o nosso Senado Federal, tá? O poder legislativo, aquele que faz e altera leis, tá? E a execução da legislação, das políticas e do orçamento da União Europeia, tá? Implementada em 1958. Então, essa Comissão Europeia é mais antiga, o Conselho Europeu ele vem posteriormente, tá? E a gente tem a definição do orçamento, por exemplo, que é o que fazer com o dinheiro que é arrecadado. Quais políticas avançar? Qual é a nossa agenda? Tá? Aí, um ponto que gera muito impacto, né? Muita divergência política, tá? É no que se refere ao controle de fronteiras, a política externa, a relação com outros países, inclusive para fora do bloco, tá? E a segurança comum, intergovernamental. Então, se a gente fala de problemas relacionados à ilegalidade, a contrabando de produtos, a tráfico de pessoas e de armas. Então, tem uma unificação desse sistema, como a gente viu na aula passada, tá? Mas ela esbarra em certos interesses nacionais. Tá? Esses são os pontos mais importantes e sensíveis discutidos pelo Conselho Europeu e as principais barreiras no que se refere à tentativa de promulgação, de aprovação de uma Constituição única. Tá? E aí, no ano de 2004, a gente tem, que é o ano daquela charge que a gente abriu a aula, né, que está lá no primeiro slide, é a assinatura conjunta em favor de uma unificação constitucional, ou seja, a gente tem uma mesma Constituição, tá? Algum ponto em comum, baseada na reestruturação do sistema jurídico dos membros. Então, galera, há um impasse, uma tentativa de equilíbrio entre o que vai ser mais importante, a autonomia dos países ou entender a União Europeia como um grupo de países. A grande questão é tentar acomodar as duas coisas. Um país não pode perder sua soberania, mas é a tentativa de se encontrar alguns pontos em comum. Tá? E a gente vai ver que no ano de 2007, com o Tratado de Portugal, né, acho que está no próximo slide, não, mais para frente, a gente tem a permissão, então, de consultar-se a população se ela quer permanecer ou não no bloco. Então, ninguém é obrigado a estar na União Europeia. Se não, esse avanço na integração não for um desejo, a gente pode, né, partir, então, para um processo de retirada desses países. Eles não são obrigados a ficar. Beleza? Bom, aqui a dualidade na integração, que já vinha referido a isso, né? Só mostrando aqui, esse mapinha, inclusive, que está aqui, foi retirado de uma questão da Universidade Federal Fluminense, tá? Que fala exatamente dessa diferença entre uma grande integração econômica e politicamente uma dificuldade muito grande de avançar-se na integração. E vem exatamente a mesma questão, esse mapa e aquela charge lá que a gente abriu na nossa aula. Tá? E aí mostra alguns países que aprovaram e outros que rejeitaram esse projeto de uma Constituição única. Tá? E aí a gente tem como França e Países Baixos, Holanda, os que rejeitaram.
E isso se deve, por um lado, a França é um país um tanto quanto conservador em certos aspectos culturais, e a França é muito mais liberal. A gente já tinha falado isso na aula passada, né? Com relação até mesmo o uso recreativo de certas drogas como a maconha, né? A Holanda ela tem uma política de que isso não é crime, enquanto em outros lugares da Europa isso pode ser. Então, e aí? Como é que a gente negocia esses extremos, né? Então, isso se mostra uma dificuldade muito grande com relação a essas políticas. Tá? Então, nós temos, por um lado, grandes e inéditos avanços na integração econômica e monetária, com a criação, inclusive, do euro, não é isso? Maior circulação de produtos, mercado integrado, moeda comum, independente ao dólar nas trocas comerciais. Tá? Temos uma mesma política monetária, se vai valorizar a moeda, se não, quais países têm que colocar mais dinheiro na economia para poder valorizar essa moeda, tá? Qual vai ser a taxa de juros, isso tudo vai ser unificado, tá? Uma mesma política, isso consegue ser relativamente bem resolvido, ser bem mediado, tá? E, por outro lado, se a gente pensa na política externa e na defesa comum, a gente tem essa divergência com relação à soberania da defesa nacional. E a gente tem um mosaico de crenças étnico e cultural, tá? Que vai dificultar e vai ter uma maior resistência aí no que se refere a essa implementação de uma Constituição única para toda a União Europeia. E aí a gente fala, então, das reacomodações que vão acontecer, como eu estava falando, né? Quando vem o Tratado de Lisboa em 2007. Tá? Ele vai ser um avanço muito significativo. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, primeiro ponto, fortalecimento do Parlamento Europeu e a sedimentação do entendimento de que conciliar e fazer confluir a importância do bloco como equivalente à da soberania das nações. Então, uma coisa não pode estar acima da outra. Na verdade, quem decide no final acaba sendo os países, tá? Mas é aquele terreno da política, como eu falei, galera. Tudo se trata de persuadir, ou seja, de convencer, de dissuadir, fazer mudar de ideia, tá? E o consenso, gerar algum consenso para a gente avançar nas políticas. Tá? E aí a gente vai imprimir uma maior pressão popular, em alguns casos, dos interesses do bloco. E é por isso que a gente vai ter aí os plebiscitos e referendos, tá? Sendo mobilizados para ouvir a população, para entender qual o desejo, se é de permanecer junto ou não. E é isso que vai acontecer em 2016, com a saída do Reino Unido. Né? Ela vai ser aprovada por plebiscito. Já já a gente chega nesse ponto. Tá? Então, a gente vai ter o aumento do poder político dos cidadãos. Né? Eles vão ser mais ouvidos, consultados. Né? O plebiscito vem da plebe, não é isso? Do povo. A ideia é de que o povo vai propor o que é necessário. Ele vai ser consultado em certas decisões importantes. Tá? A possibilidade de saída do bloco com um aviso prévio de 1 ano. ênfase na pressão e na liberdade de soberania de escolha. Então, é como se fosse o seguinte, galera, não é esse recado duro que a União Europeia quer passar, mas a gente pode entender que sim, a porta da rua é serventia da casa? Eu penso que sim, que é o seguinte, a partir do momento que se abre uma margem para o processo de retirada, se você não quiser fazer parte, você pode sair legalmente, respeitando uma série de processos, tá, acordados, por que não? Então, se há uma insatisfação e não se deseja essa integração, os países são livres, eles são soberanos para deixar no bloco. E aí esse processo inédito, né, que ninguém esperava, mas que vai acontecer com relação ao Reino Unido, tá? É o chamado Brexit. E aí a tentativa de ter maiores poderes de decisão do bloco, um poder conjunto, compartilhado, tanto em relação aos Estados-membros, como com relação, sendo sempre respaldado pela soberania popular. Tá? Pelo poder do povo, que emana do povo. Né? Aquela ideia de que todo o poder emana do povo, é mais ou menos por aí. E vamos ter a criação do cargo de presidente europeu, tá? Que vai conduzir aí esse parlamento europeu. Tá? E aí, pensando, né, que esse slide é mais de uma reflexão, sobre como que as sociedades são vivas e elas se transformam, elas são dinâmicas. Uma sociedade sem conflito é uma sociedade morta. Tá? E aí, para a gente pensar isso, a gente, no mundo que a gente chama de pós-moderno, a gente tem múltiplas identidades. Né? Vocês, talvez, eu e vocês, a gente se sinta assim brasileiro, a gente compartilha o mesmo idioma, se a gente vê a seleção brasileira jogando no Copa do Mundo, a gente torce. Mas, de repente, as diferenças que eu tenho, elas são muito diferentes das de vocês. Eu posso gostar muito do cinema francês, da música inglesa, e
de cada canto do mundo, com a internet, a gente consegue ter várias bolhas, e nas redes sociais a gente tem essas referências de identificação. E isso fazia ao ponto de, sei lá, eu poder ter a decisão de ir morar na Inglaterra, né? Ter um projeto de vida que seria morar na Inglaterra. E vocês, talvez na Coreia do Sul, por conta do K-pop, enfim, tá? Então, esse ponto de múltiplas identidades do mundo globalizado, ele vai dificultar um pouco as coisas. E a gente tem vários migrantes, né, principalmente alguns muçulmanos agora, mudando o cenário de vida com quem o europeu se relaciona. Então, é muito comum algumas pessoas se sentirem incomodadas, né? Geralmente, eu ouço isso de alguns colegas, que vai para um país fazer turismo, espera só falar naquela língua. Então, se eu vou para a França, eu quero só falar o francês e, de preferência, não encontrar brasileiro ou de nenhuma outra nacionalidade que não seja o francês, nem mesmo imigrante. Porque eu quero contato com a cultura daquele país. Só que, na realidade, o que a gente mais encontra é brasileiro. Então, a gente tem uma troca muito grande nesse mundo globalizado. Talvez o coronavírus mude isso, né? A gente não sabe ainda, muito também de algo inédito, em certo sentido, para o mundo moderno. Tá? E aí a gente tem essa mistura em todas essas identidades, tá? O que vai gerar certos medos, não é isso? Então, aqui, ó, seguindo a entrada no mundo globalizado, dessa hiperconectividade, a gente não entra mais na internet, a gente está na internet o tempo todo, não é isso? Significou um rearranjo das identidades, o que a gente chama de pós-modernidade, tá? E a existência de bolhas, essas bolhas de identificação, né? O que eu prefiro, o que eu consumo, e parece que o restante do mundo não existe. E às vezes a gente é até surpreendido com relação a isso, tá? Bem como o recrudescimento, ou seja, o reaparecimento dos setores progressistas. Então, a gente tem uma ênfase aí em movimentos como o movimento feminista, lutando por mais direitos, dos imigrantes, dos moradores de guetos e periferias, o movimento negro, tá? Então, a gente tem isso aparecendo, né, de caráter mais libertário, essas demandas, essas reivindicações desses grupos, que foram historicamente excluídos. E, por outro lado, a gente tem grupos também conservadores e autoritários, como experiências neonazistas, tá? E a extrema-direita ganhando espaço também, desse discurso de ódio contra imigrantes, de ódio contra essas minorias. Tá? Isso é bem interessante, e aí aqui eu vou fazer uma indicação de um filme que eu não sei se vocês já viram, chamado A Onda, tá? Que foi baseado em fatos reais de um professor norte-americano que faz um experimento de como o nazismo foi possível. Tá? Ele, na prática, vai responder esses alunos. Então, fica aí a dica de um filme para vocês verem. Tá? E aí, para a gente avançar a nossa reflexão com uma filósofa alemã, que foi uma das principais pensadoras da filosofia política do século passado, ela coloca a diferença que existe entre poder e violência, por exemplo. Tá? Então, a violência é a capacidade de... a política, o poder, é a capacidade de convencimento. E a violência, ela vai acontecer quando essa capacidade se mostra não mais presente, tá? Se mostra esgotada. Então, ela coloca que poder e violência são opostos, onde um domina absolutamente, o outro está ausente. Tá? E ela vai dizer também que é um fator para que haja política, né? É fundamental que exista diversidade, ação espontânea. Então, nesse sentido, a população ser ouvida e ser consultada é importante que isso aconteça, desde que elas sejam livres para se manifestar, tá? De que elas não encontrem certos setores que estão desautorizados a serem ouvidos. Então, em certo sentido, talvez a Europa, sei lá, toda multifacetada, não é isso? Talvez seja interessante. A questão é como lidar com isso. Tá? Então, para haver política, segundo essa filósofa, a gente tem que ter diversidade, espontaneidade da ação, plena capacidade de subsistência, ou seja, de dar conta da nossa vida material. A gente só pode falar de política, segundo ela, se está bem resolvido e se a gente consegue primeiro subsistir. Tá? Então, esses são os pressupostos com relação à política. E ela vai falar, né, ela foi uma judia que chegou a ser perseguida pelo nazismo, ela fugiu da Alemanha, tá? Viu certos amigos filósofos, o Walter Benjamin, se não me engano, um outro grande filósofo, que morreu com o regime nazista. Tá? Ela até escreve um livro em homenagem a ele e a outros, chamado Homens e Tempos Sombrios. E ela fala também da banalidade do mal. Quando a gente não reflete sobre as nossas ações, a gente tem um mal que é banalizado. Tá? A gente não consegue perceber nas nossas ações automáticas, que não são pensadas. Tá? E ela desenvolve essa ideia no julgamento de um nazista, que foi o Eichmann, e que ele diz o seguinte, com toda honestidade, talvez, ele fala que não matou ninguém. Tá? O que ele fez? Mas ele assinava e conferia os nomes das pessoas que iam para os campos de concentração, que ele sabia que seriam mortos.
Então, o mal está banalizado, ele é desimportante. Muito embora não tenha matado a pessoa, tá? Ele foi conivente de algum modo, ele foi um burocrata que simplesmente autorizou aquilo. Tá? Bom, dando continuidade então, galera, um outro ponto importante é a crise de 2008, que é uma crise global, tá? Não é só de alguns países da União Europeia. E ela tem a ver também com certos países que vão ter dificuldade na sua balança de pagamentos. Tá? Da onde começa essa crise? Nos Estados Unidos, tá? E vai haver o estouro, né, de uma bolha imobiliária. O que vai ser isso, galera? Como havia muito capital disponível para investimento, os bancos começam a emprestar muito dinheiro para pessoas de classes mais baixas, que talvez tivessem mais dificuldade para pagar as parcelas desses empréstimos. E boa parte deles eram contraídos para comprar casas. Tá? É o que a gente chama de crédito subprime. E como a gente tinha dúvida de que aquelas pessoas poderiam honrar seus compromissos, porque elas recebiam muito pouco, o que a gente faz com as taxas de juros? Aumenta muito. E aí, qual é a questão? Um banco ele começa a pegar essa promessa de pagamento, tá? Essa espécie de dívida, e negocia com outros bancos. Ela agrupa essas dívidas e chama de título, e um banco vende para outro. E aí, se eu peguei um empréstimo para comprar uma casa, tá? Um crédito subprime, o que vai acontecer? O banco que eu peguei o empréstimo, ele pode vender esse título para outro banco, e esse outro banco vende para um outro quarto, esse quarto vende para um quinto. Então, a gente tem toda uma cadeia que vai ser profundamente afetada. Se eu deixo de pagar, eu comprometo toda essa cadeia. E aí, o que eu faço, galera? Se eu preciso de dinheiro, eu vou hipotecar a minha casa. Tá? É uma espécie de penhora. Tá? Eu dou a minha casa como garantia. E os americanos, eles entendem os imóveis como sendo isso, como sendo algo que eu posso dar como garantia para fazer empréstimos. Eles não veem a casa como um lar sagrado. Tá? Então, eles veem o lar como a casa como um instrumento de negócio. E aí, muitas vezes, como não tinha regulação, né, por parte do governo, eu poderia hipotecar minha casa muito mais vezes. Tá? Então, pense o seguinte, há esse setor bancário que está especulando, não é isso? Que está negociando com a dívida dos outros e cobrando altos juros. Esse setor bancário está financiando a construção de novas casas e vai chegar um momento em quando eu não consigo pagar e eu peguei empréstimo e dei minha casa como garantia em vários lugares, o que eu vou fazer? Banco, pega a minha casa. Beleza? Eu dei minha casa como empréstimo e devolvo minha casa. O que vai acontecer, galera? O estouro da bolha vai ser essa quebra financeira generalizada, porque as pessoas não conseguiram honrar esses compromissos, e os bancos estavam super especulando altas taxas de juros com relação a essa dívida da população. E, por outro lado, eles não deixaram de financiar a construção de outras casas. Então, a gente vai ter uma demanda muito alta de casas, as pessoas devolvendo suas casas, então tem muita casa disponível, e o preço delas despenca. Tá? Então, a bolha ela vai estourar aí, e tem países do mundo inteiro investindo nesse grande mercado de ações. Tá? Então, a crise vem daí. E a gente sabe que há uma forte integração entre essa economia europeia e a economia norte-americana. Tá? Então, como é que vai ser a versão europeia dessa crise que começa nos Estados Unidos e atinge basicamente o mundo inteiro? Tá? Vai ter um estouro da dívida pública. Então, os governos eles vão gastar muito mais do que arrecadam. Tá? E aí vai começar a ideia de que tem que ter um controle desses gastos. Mas, galera, se a gente olhar para o passado, o Reino Unido, lá depois da Segunda Guerra Mundial, ele chegou a gastar 2 a 3 vezes o seu PIB, o total de riquezas que ele possuía. O Estado ele pode fazer dívida? Pode, porque ele tem mais condições de pagar. Países não fecham, não é isso? É diferente da nossa economia comum. Uma pessoa pode falir, uma empresa pode falir, um país não. E aí o que vai acontecer? É que a gente entra numa ótica econômica de que o Estado não pode gastar tanto assim. A gente vai começar a enxugar os gastos, vai tirar dinheiro de setores sociais, de hospitais, de geração de emprego, privatizar empresas. Então, essas políticas, ao invés de ela induzir o consumo e tentar salvar a gente da crise, ela vai piorar a coisa. É a ideia de que o Estado ele tem que ser austero. Política de austeridade significa rigidez. Ou o Estado mão de vaca, ele quer cortar gasto, ele tem que ter uma saúde financeira. Tá? E aí isso vai acontecer de modo muito mais acentuado nos países onde a economia é mais frágil. Tá? E aí a gente tem esses PIGs, né? Temos Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha.
tá? Lembrando que Espanha está em inglês, então Spain, por isso o S da Espanha. Esses países, né, Portugal e Espanha, são países que lá, desde a primeira Revolução Industrial, eles não chegaram ao mesmo desenvolvimento que outros países como França, Inglaterra, Holanda, não é isso? São países importantes, sim, mas economicamente eles são menos. Então, Portugal e Espanha têm uma certa situação econômica que era um pouco mais frágil comparado aos países mais ricos da Europa. E se a gente pensa em Grécia, tá? E nos países do leste europeu, de modo geral, são países mais frágeis também. Então, nesses países que o problema vai ser mais agravado, tá? Então, a gente vai ter aí, ó, endividamentos e empréstimos foram a solução encontrada, havendo retirada de reserva do Tesouro. Então, a gente tem um Tesouro Europeu, isso? Alguns desses países têm moeda forte, que é o dólar também, e eles começam a botar dólar no mercado para poder preservar aquela política monetária de mais ou menos equiparação ou o euro valendo um pouco mais que o dólar. Então, isso é importante também para fortalecer a economia desses países. Lembrando que a crise vai ser pensada de modo conjunto e não cada estado de modo independente. Então, a União Europeia impõe de modo muito severo para países como a Grécia, que adotam essas políticas de austeridade. Então, isso vai ser muito sofrido para a população da Grécia, por exemplo. Tá? Bom, então o saldo devedor chegou a superar o PIB, não é isso? Total de riquezas durante um ano. No caso da Grécia, chegou a quase 150%, e da Itália, 118%. E notem, a Itália é um ponto fora da curva, né, galera? Uma economia forte, que também foi muito afetada nessa crise. Tá? Os títulos da dívida enfrentaram a suspeita de serem podres. Então, o que acontece, galera? A gente pode negociar em cima da falência desses países também, né? Desse processo de estar em uma situação econômica ruim. E a gente tenta vender esse título da dívida para quê? O Estado se endivida para poder dar conta da situação econômica, tá? E eles pegam empréstimos e depois de um tempo vai ter um certo juros e pessoas investem, colocam o dinheiro para mais para frente, né? Esse é um investimento, no futuro eu vou ter algo acrescido além do que eu investi ali naquele momento, tá? Mas com a suspeita de que os países não conseguiam honrar esses compromissos. Tá? Então, a ideia de um título podre é um título que vale muito menos do que parece valer. Tá? Mesmo os países de economias mais sólidas do bloco superam a meta de gastos estipuladas pela União Europeia. Então, galera, mesmo quando a gente fala de Alemanha, que é a maior potência econômica da União Europeia, ela também está muito... ela não consegue atingir a meta de teto de gastos que ela tem que ter no setor público. Tá? Então, isso revela uma certa crise, mas que vai ser contornada em algum momento. Tá? O tratamento de choque foi das políticas de austeridade, já me referi a elas, né, como corte de gastos, e aí a gente tem que saber separar o que é gasto e o que é investimento, né, galera? Se a gente pensa em educação, a gente costuma dizer que é o futuro do país. Então, a gente deve investir porque vai ser uma mão de obra mais qualificada mais na frente, que pode agregar valor aos produtos econômicos de alta tecnologia. Tá? Bom, e o último ponto aí, ó, as reservas internacionais em dólar permitiram que os países mais fortes preservassem o valor do euro. Então, essa foi a saída meio que encontrada para a crise. Tá? Mas, sem dúvida nenhuma, há disparidades aí entre países mais fortalecidos como a França, a Alemanha e o Reino Unido, e outros mais frágeis que sofreram muito mais a crise, como a Grécia, Espanha e Portugal. Tá? E aí, galera, uma outra questão importante, que a gente já se referiu aqui, na outra aula também e nesta, é com relação ao Brexit, né? Que em inglês significa, né, uma junção de palavras, Britain Exit. Então, isso significa a saída do Reino Unido da União Europeia. Tá? Então, esse processo de retirada ele foi iniciado em 2016, com consulta popular, via um plebiscito. Tá? Então, votação. E com pequena margem de diferença, tá? Se eu não me engano, foi menos de 52% a favor, ou em torno disso, a população decide pela retirada do Reino Unido da União Europeia. E, galera, existe um outro documentário, fazendo outra indicação de filme que trabalha essas e outras questões, chamada Privacidade Hackeada. Está disponível no Netflix. Tá? E fala desse caso também, dessa saída do Reino Unido e como que houve uma forte disseminação de fake news. E aí a gente vê os dados, né? O padrão de vídeos que certas pessoas costumam acessar, nossas preferências. Então, a gente sabe, né? Se a gente usa muito o YouTube, vê algum vídeo, ele automaticamente vai nos redirecionar a outros. Ou se a gente quer comprar muito livro ou algum produto, a gente vai, entra na nossa rede social e a gente vê uma lista de lojas que oferece aquele produto. Tá? Então, esses dados que a gente gera ao consumir essas coisas na internet
que a gente chama de algoritmo, tá? E de metadados, que são informações geradas a partir de outras informações. Eles servem para influenciar as nossas preferências. Então, há certos discursos, há uma mobilização muito eficaz por parte de membros conservadores do medo contra o imigrante. E isso vai ser direcionado para a necessidade de saída do Reino Unido da União Europeia, tá? Mostrando a União Europeia como porta de entrada que facilita o acolhimento de refugiados. Tá? Então, é nesse sentido que a gente vai ter essas fake news, tá? E que elas vão identificar também quais são aqueles cidadãos que eles são mais propensos a mudar de ideia e quais que não vale a pena a gente investir numa fake news, por exemplo. Tá? Então, mobilizando aí uma série de jogo com relação às nossas preferências, ao que a gente pensa politicamente, vão ser mobilizados para fazer ressurgir um sentimento da xenofobia, tá? Que é o horror ao estrangeiro imigrante, que vai ser visto como aquele que rouba empregos. E isso fica muito mais forte, sobretudo a partir de 2011, quando a gente vai ter a maior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial, por conta da guerra civil na Síria, um país do Oriente Médio, muçulmano. Tá? Bom, avançando aí, ó. No dia 31 de janeiro, agora desse ano, não tem tanto tempo assim, a oficialização da saída do Reino Unido, após quase 4 anos de tentativa de construção de acordos sobre o processo de retirada. Tá? E aí, uma primeira-ministra, né, da Inglaterra, do Reino Unido, melhor dizendo, a Theresa May, ela chegou a renunciar por não conseguir fazer esse acordo. Tá? E vai ser o Boris Johnson, o atual premier, né, primeiro-ministro do Reino Unido, que vai conseguir, mas com muita dificuldade, implementar esse acordo que está aí em curso, né, que foi muito afetado por conta dessa epidemia do coronavírus, para se retirar da União Europeia. O que envolve pagamento de multa, o que envolve certos interesses. É como se, economicamente, há o desejo de estar vinculado ainda à União Europeia, construir certos acordos que podem ser ou com um bloco, ou podem ser com alguns países desse bloco, tá? E politicamente eles querem se isolar. É mais ou menos isso. Eles querem a vantagem, o lado econômico, né, baseado nesse nacionalismo, mas não querem um possível ônus, né, um possível prejuízo, que seria com relação a essa população imigrante. Tá? Então, a gente tem aí uma posição um pouco mais sólida com relação ao Reino Unido nesse processo de retirada, que vai ser definido no final do ano. Tá? E até lá, na prática, pouca coisa muda, galera. Mas a gente tem que pensar o seguinte: se tinha um contexto de migrações, não é isso? De franceses, italianos, espanhóis que moram no Reino Unido, vão a trabalho, o que acontece com eles no fim desse acordo? Tá? Então, até lá não vai acontecer nada e tem que ser garantido direitos adquiridos. Então, eles poderem pedir residência. Assim como os cidadãos que são do Reino Unido, são britânicos, e moram em países da União Europeia, tá? Em países do continente. Beleza? O último ponto aqui, então, até o final deste ano, o processo de transição está em curso. Na prática, nada muda, como eu falei, até lá, exceto pela ausência de representantes do Reino Unido nos assuntos do bloco. Então, o Reino Unido não pode mais votar sobre mais nada. O processo de retirada já foi oficializado, então eles não têm mais voz e participação nos assuntos da União Europeia, muito embora, na prática para a população, as prerrogativas dos acordos continuam valendo. Tá? E aí, o que é esse acordo de saída, galera, para a gente entender um pouco melhor? Ó, os pontos principais discutem como o Reino Unido vai pagar uma multa aí de 39 bilhões de libras por sair do bloco. Torna inefetiva a lei que admitiu o país no bloco, substituindo pela lei sobre o período de transição e propõe um plano para garantir um acordo sem problemas entre a Irlanda, que continua sendo parte da União Europeia, e a Irlanda do Norte, que é parte do Reino Unido. Tá? Então, a gente tem também um conflito histórico entre Irlanda e Irlanda do Norte por conta de sistemas políticos, por questões religiosas, que não cabe aqui a gente tratar agora, mas é uma situação delicada a ser resolvida também. O acordo também garante os direitos dos cidadãos da União Europeia vivendo no Reino Unido e criando um comitê para monitorar seu tratamento. De acordo com a legislação britânica sobre o acordo de saída, estender os 11 meses de transição é proibido. Tá? Então, o Reino Unido ele não quer, baixou uma lei impedindo que se supere esse período máximo de 31 de dezembro desse ano para definir essa transição, tá? Esse acordo. E agora, por conta do coronavírus, a gente está tendo uma tentativa aí de redefinir isso. Há uma pressão por parte da União Europeia de tentar
ter um tempo maior nessa transição de retirada do Reino Unido, tá? E aí, galera, a gente também tem que um dos argumentos do Reino Unido é o gasto que se tem nos setores de saúde e habitação, que vai ser demandado com a entrada de imigrantes e mais pessoas que eles têm que dar conta. Tá? Sistema de segurança. Então, os imigrantes representam aí esse aumento de custos. Esse vai ser o discurso. Tá? Aqui, galera, reportagem mais recente, para a gente entender aqui passo esse coronavírus influencia no Brexit. A gente tem uma reportagem aí de 31 de março, tá? E que fala que essa pandemia do novo coronavírus paralisa os esforços para o Brexit. Tá? Então, o Parlamento Europeu pressiona o governo britânico a estender o prazo de saída do Reino Unido da União Europeia, mas o premier Boris Johnson resiste à proposta. Então, ele, como um nacionalista, tá? E houve certos episódios que deixaram o mundo perplexo. Né? Na verdade, ele foi a primeira grande liderança, o chefe de Estado de um país a contrair o coronavírus. Tá? Ele foi obrigado a defender o sistema de saúde, ele mudou de posição. De início, ele negava muito a ideia do vírus. Então, isso vai ser bem importante, né? Essa questão do coronavírus, a tentativa de unir os esforços para combate ao vírus se mostraria muito mais importante, mas, em certa medida, ele se mostra irredutível com relação a respeitar o que foi definido antes do coronavírus, que é essa retirada, né? Até o último dia deste ano. Tá? E aí uma outra reportagem, essa um pouco mais recente ainda, do dia 20 de abril, tá? do estado de Minas. Iniciada em 2 de março, essa negociação para a retirada do Reino Unido foi paralisada pelo alerta de saúde para o novo coronavírus. E agora é retomada em meio a uma recessão econômica global, já projetada para 2020. O Fundo Monetário Internacional, FMI, prevê uma contração da economia britânica de 6,5% do PIB, tá? Então uma recessão, nesse ano. Nos 19 países da... Moçada, rapidamente para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai falar da relação da União Europeia com outros blocos econômicos. Né? Em algum momento dessa aula eu falei que os outros blocos eles vão ser inspirados pelo exemplo da União Europeia, inclusive o nosso próprio Mercosul, que é o bloco que o Brasil integra. Tá? E nesse sentido, desde a Segunda Guerra Mundial, havia uma perspectiva de união do mundo, não é isso? E algumas estruturas, como, por exemplo, o embrião do que é hoje a Organização Mundial do Comércio. Tá? À época era o chamado GATT, a sigla em inglês, né? É o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Então, o objetivo era ter um maior fluxo de mercadorias, de modo que os países mais competitivos conseguissem exportar seus produtos sem tarifas. Tá? Então, essa ideia ela vai ser facilitada quando os grupos de países se defendem, se agrupam em blocos econômicos, tá? E ao invés de ter que ter acordos bilaterais, né, de lado a lado com cada país, é muito mais fácil quando a gente faz em grupos inteiros. E é nesse sentido que a gente vai ver a emergência aí de certas parcerias e tentativas de aproximações entre a União Europeia e outros grandes blocos econômicos. Tá? Então, de início, da União Europeia com o Mercosul, da União Europeia com os Estados Unidos, o que daria acesso ao chamado NAFTA, que é o Bloco Econômico da América do Norte, tá? O que também inclui o México e o Canadá. E, por outro lado, a gente tem ainda, com relação à Rússia, um outro bloco econômico que é muito conflitante à União Europeia, que é a chamada CEI, com C, a Comunidade dos Estados Independentes, tá? Que tem todo um passado comunista. Então, a gente vai falar rapidamente aqui dessas relações da União Europeia com outros blocos. E, para isso, eu peguei aí a apostila de vocês, tá? Nessa última página, antes dos exercícios, do módulo 13, tá? No capítulo 13. Então, com base de crescimento econômico, de troca, de garantir mais de mercado, a União Europeia ela vai ter esses acordos, tentativas de acordos bilaterais, mas dessa vez não só com países, mas sim entre blocos econômicos. Beleza? Então, isso se dá de uma perspectiva com os Estados Unidos também, com o Mercosul, e com relação à Rússia e à CEI, a gente tem conflitos, tá? Que a gente vai sinalizar aqui. Tá? Então, primeiro, com o Mercosul, a gente tem que nos anos 90 foi o contexto de criação do Mercosul, né? Já um momento muito posterior que a gente adota esse bloco econômico, quando a Europeia já estava numa fase de mercado comum, de livre circulação de pessoas. Tá? E aí, aqui na apostila de vocês diz o seguinte, ó,
A relação da União Europeia com o Mercosul se inicia na década de 90, exatamente quando o Mercosul é criado, tá? Quando foram propostas parcerias institucionais ampliando o diálogo político e comercial entre os blocos. Então, essa perspectiva mais econômica de troca de mercadorias, através das quais o Brasil fornece algumas commodities, né, produtos de origem primária, e, por outro lado, a gente recebe produtos industrializados. E exatamente nos anos 90, quando o Brasil se abre a essa globalização, em que a gente tem uma grande entrada de produtos importados. Né? Eu era pequeno nessa época, uma criança, mas eu lembro que, pelos anos 94, 96, eu via muitos produtos importados como chiclete, etc., começando a ser vendidos aqui. Isso não existia na época dos meus pais, por exemplo. Tá? Então, isso é um fenômeno que é resultado dessa integração econômica mundial e também o desenvolvimento de transportes mais acelerados, né, e de políticas que permitam a entrada desses produtos. Tá? No entanto, devido a problemas burocráticos, o processo ficou estagnado até 2010. Atualmente, os dois blocos tentam criar políticas em conjunto em todos os setores econômicos. Tá? Então, nessa perspectiva aí de trocas desiguais. Tá? O segundo acordo aí que envolve essa parceria econômica com relação aos Estados Unidos. Tá? E aí a gente tem uma tentativa de estabelecer um livre comércio entre Estados Unidos e União Europeia. E muito com o papel do Reino Unido tinha um papel muito central, né? E, inclusive, no próprio período da Guerra Fria, historicamente, esses dois blocos são muito aliados. A gente tem, inclusive, um tratado militar, que é a OTAN, os países, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Tá? Então, o Oceano Atlântico ele é um elo de ligação, aí, a gente tem um transporte marinho, né, de mercadorias muito importante. E com relação à Rússia, há certos atritos, né, galera? O mais recente foi do ano de 2014, quando a União Europeia convida a Ucrânia, que era um país da antiga da União Soviética, um ex-membro da União Soviética, comandado pela Rússia. Então, historicamente, a Rússia tem um poder muito forte sobre a Europa Oriental. Ela já havia perdido 3 países, a Estônia, Letônia e Lituânia, tá? Por conta de um histórico russo de domínio muito sangrento com relação a esses países, esses 3 países, tá? E no que se refere à Ucrânia, a gente tem a importância dos gasodutos. A Rússia hoje, muito embora não tenha a maior reserva mundial do petróleo, ela tem uma reserva enorme de petróleo, ela é a maior produtora que mais extrai, e aonde passa gasodutos, inclusive na região da Crimeia, que é uma península onde boa parte da marinha russa se estabelece, uma das poucas saídas para o mar que não congela, e tem um histórico de dominação russa, né? Mais de 50% da população é de origem russa, e aí vai haver uma crise no ano de 2014, que a União Europeia convida a Ucrânia a fazer parte da União Europeia, e isso contraria os interesses russos na região. E aí, em alguns momentos, os russos vão cortar o abastecimento de gás, que é fundamental para a economia industrial europeia. E não só para a economia industrial, como doméstica, né, galera? Um outro ponto importante é com relação ao sistema de aquecimento, né? Então, a gente tem que, no inverno europeu, a maior parte da calefação do sistema que aquece os ambientes é movida como fonte de energia do gás que vem da Rússia, através desses gasodutos, tá? Como se fossem encanamentos que transportam o gás da Rússia, passa pela Ucrânia, essa região da Crimeia também é importante por isso, até chegar à distribuição dos países da Europa Ocidental. Beleza, galera? Então, nessa aula a gente fica por aqui. Bom dia para vocês e até a próxima.